terceira semana jurídica, né? Então, só para você já me conhece aí, sabe do nosso curso, né? Como é que ele está. E estou fazendo só esse preâmbulo antes aí, os nossos alunos já estão nos ouvindo aí. Mas é mais para você saber, então, que os nossos alunos já estão até o 5º período. Acho que o seu tema ele vai muito de encontro ao que nós tivemos ontem na abertura, que foi uma juíza aqui do foro, né? Ela é a diretora do foro aqui de Itajubá. E ela falou um pouco sobre a questão da alienação parental, né? Como que isso ocorre, tudo. E aí agora você vem falar de ativismo e foi até engraçado, que a hora que eu estava divulgando a sua palestra, falando com os alunos, eu falei, tem esse backlash que eu não faço ideia do que é. Não faço ideia. Então eu vou aprender. Vou aprender um pouco hoje contigo. Ah, pai. Mas saudade imensa aí de todos vocês. Daniela, como é que tá a Dani? Tá bem, tá tudo só alegria, graças a Deus, cara. Estamos Show de bola. muito bem. Então, beleza. Vamos lá. Senhoras e senhores, uma ótima noite. Declaro aberto aí a nossa segunda noite, né, da nossa terceira semana jurídica. E hoje eu tenho a honra, né, de receber não só um palestrante renomado nacional, mas internacionalmente, mas um amigo de longa data e que eu até comento com eles, depois seria até interessante nós falar um pouco sobre esse tema, que seria em relação ao Comped, Luiz, porque nós nos conhecemos através do Comped. Então, é algo que muitas vezes as instituições não acabam dando o devido peso, né, para essa revista, mas que no fim das contas é o que une a nossa classe, né, a docente principalmente, e que nos permite, inclusive, é uma das modalidades que nos permite publicar junto com os nossos graduandos, né? Eu acho que isso que é muito, muito bacana. Mas agradeço imensamente aí você ter aceito, né, o convite. Já faz tempo que eu estou querendo te trazer para cá. Pensa bem, já estou na metade do meu curso, agora que eu consegui trazer. Ainda vou arrastar a Daniela ainda, a doutora Cláudia eu já consegui trazer. Mas estendo aí os meus abraços a todos os meus amigos da IT. Foi uma alegria muito grande, né? Poder estar com vocês algumas aulas aí, poder participar um pouco dessa vida aí em Bauru, uma cidade magnífica, uma instituição muito linda. Recomendo a todos, quem não conhece, conhecer a instituição, vale muito a pena. Cuidada com muito zelo, com muito carinho, com profissionais de alto gabarito, como o meu amigo doutor Luiz Pegoraro. Irmão, sei que você não gosta disso, mas vamos, né, a uma leitura do seu currículo resumido, né, porque se eu for falar tudo não vai dar, é muita coisa. Pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Ius Gentil de Coimbra, doutor em Ciências da Reabilitação pela USP, mestre em Direito Constitucional pela IT, especialista em Direito Público pela IT, graduado em Direito também pela IT, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário de Bauru, mantido pela IT, professor do Centro Universitário de Bauru, Instituição Toledo do Ensino, e na Faculdade Teana de Botucatu, nas matérias de Direito Administrativo, Atualização Legislativa e Ciência Política e Direito Constitucional. Professor do Programa de Pós-Graduação em Stricto Sensu em Direito, mestrado e doutorado do Centro Universitário de Bauru. Tem experiência no direito administrativo, atuando principalmente em improbidades administrativas, licitações, contratos administrativos, desapropriações, políticas públicas e agentes públicos. Foi secretário dos Negócios Jurídicos do município de Piratininga e também do município de Bauru, além de ser um advogado, palestrante e, acima de tudo, um pai de 2 filhos maravilhosos, um profissional que eu admiro demais e tenho a honra de estar aqui hoje para falarmos um pouco na nossa segunda noite. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Para mim é uma alegria muito grande, né, ter você aqui nessa noite, e a palavra é sua. Muito obrigado pela apresentação. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o diretor José Márcio Costa, o vice-diretor Márcio Brandão, o nosso coordenador do curso de Direito, meu amigo Regis William da Silva Andrade. É uma grande alegria, Regis, me permita assim o chamar, participar da terceira semana jurídica, prestigiando a Unopar, a unidade de Itajubá. Então, me sinto aqui honrado e agradeço por esse convite,
e eu espero suprir aí as expectativas de vocês. E aproveitando a sua fala inicial de Comped, gostaria aqui de lembrar também, reforçar para os nossos alunos, né, que nos escutam. Eu conheci o professor Regis, ou nós nos conhecemos, em São José da Costa Rica, em 2018, em nada menos que um Comped onde nós assistimos na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é histórico. Então está no meu currículo, está no seu, Regis. Nós assistimos o julgamento do caso Vladimir Herzog versus Brasil. Então, isso foi extremamente importante, presenciar aquele julgamento do caso Herzog na Costa Rica, na Corte Interamericana. E aproveitando também em relação a congressos, é sempre muito importante os alunos participarem. Estive com o professor Regis também num congresso, num Comped em Braga, Portugal. Estivemos em Perúdia, na Itália, sem falar Salvador, São Luís e diversos outros Compeds e congressos que nós nos encontramos. Isso só vem a mostrar para os nossos alunos que nos escutam a importância da pesquisa científica. Nesse sentido, tem um mestrando, um aluno meu que oriento, e ele vai fazer nessa semana um seminário sobre como fazer um pôster de Comped. Não sei se você se lembra, Regis, Iago, é um menino do 1º ao 5º ano, me acompanhava em todos os congressos, ou seja, trazer os alunos para fazer. E o pôster é de uma simplicidade monstruosa. Depois que o aluno começa a falar ou a fazer ele quer mais. Temos um no Chile, que eu infelizmente não vou. Depois temos um em Camboriú, que eu pretendo ir. Mas, enfim, a pesquisa científica sempre deve estar presente nas nossas vidas. Somos eternos estudantes. Me considero aqui também um aluno. Mas, sem maiores delongas, vamos ao tema a que eu me proponho aqui. Tema espinhoso e, desde já, não pretendo tomar partido para um lado, para o outro, porque é algo extremamente delicado. Então, eu sempre gosto de trazer argumentos para um lado, argumentos para o outro, e fazer uma análise bem simplista também de 2 pontos. Então, qual que é a nossa proposta aqui nosso diálogo? Nós vamos partir no primeiro ponto, falar de ativismo judicial e judicialização, fazer essa diferença, principalmente no ativismo, as causas do ativismo, da judicialização, e falando em causas, chegaremos ao final no backlash, tá? Que é uma consequência do ativismo judicial. Bom, então, começando o nosso raciocínio, aqui nós estamos conversando de maneira bem informal. Quando se fala em ativismo judicial, pode parecer engraçado, mas uma das grandes autoridades é o ministro Barroso. Então, o ministro Barroso tem muitos textos sobre o ativismo judicial. E o que seria esse ativismo judicial? O que é, na verdade, o ativismo judicial? Na verdade, quando se fala no ativismo judicial, é uma tentativa que o Poder Judiciário tem de participar de uma forma mais ampla e intensa na concretização de fins constitucionais. Como assim? Tendo uma maior interferência no espaço de atuação dos outros poderes, seja do legislativo, seja do judiciário. Mas como assim? Nós estamos falando de uma interpretação extensiva praticada pelo Supremo Tribunal Federal. É um modo proativo que o judiciário interpreta a Constituição e, muitas das vezes, o que ele faz? Ele acaba expandindo o alcance do texto constitucional. Então, basicamente, isso é o raciocínio inicial do ativismo judicial, uma interpretação extensiva. Bom, sobre uma primeira ótica garantista, nós podemos ver um lado positivo no ativismo judicial. Vejam, é extremamente polêmico, então nós temos posições para os 2 lados, e aqui só para a gente poder entender argumentos positivos, negativos, de um lado e de outro, cada um tem a sua própria conclusão. Então, sob uma ótica mais garantista, nós podemos afirmar, dizer que o ativismo é um importante elemento de desenvolvimento dos direitos fundamentais do Brasil. Eu posso trazer, por um lado, essa afirmação. Como assim? Olha, eu não posso ignorar que no Estado nosso brasileiro, ele precisa, no momento que nós estamos passando, de se valer de elementos de efetivação de direitos fundamentais. Isso é muito importante, principalmente nessa ótica. Porém, entretanto, contudo, esse raciocínio deve ser balizado por algumas outras regras. Por exemplo, a observância da divisão de poderes, a clássica separação de poderes, nas normas constitucionais e principalmente no princípio democrático. Por 2 passagens daqui a pouco eu vou abordar
a democracia, que é um dos principais problemas do ativismo. Mas, seguindo nossa evolução de raciocínio, como é que surgiu a figura ou esse instituto do ativismo judicial? Então, como é que ele surge? Ele resulta do quê? Basicamente, de novo, sendo simplista, nós podemos falar que o ativismo ele vai surgir de uma omissão do legislativo e do executivo. Quando o legislativo, o executivo não fazem o que deveriam, não agem como deveriam, quando eles impedem que as demandas sociais sejam atendidas de forma efetiva, o judiciário está sendo chamado para se posicionar. Então vejam só, legislativo omisso, executivo também. Quem que está sobressaindo nessa situação? Há um ativismo judicial do Supremo perante o Supremo, principalmente ou teoricamente, como um elemento para desenvolver direitos fundamentais. Tá certo? Agora, essa situação do ativismo, nós podemos falar que é uma forma de concretizar, e a gente não pode ignorar isso, é uma forma de concretização de valores e fins constitucionais. Como assim concretização? Maior espaço para os outros poderes deixam um espaço muito grande e o Supremo está preenchendo essa lacuna que a gente pode assim dizer. Ou seja, há legitimamente uma atuação do Poder Judiciário via Supremo Tribunal Federal que está extraindo, ou procura extrair um máximo de potencialidade do texto constitucional. Então, o texto constitucional está ali, e o que o Supremo está fazendo? Olha, ele está expandindo, ele está buscando a maior forma de alcançar, de atingir a situação prevista, as situações variadas na Constituição Federal. Bom, podemos então apontar que existem duas faces ao ativismo judicial, uma negativa e uma positiva. Então, tem duas faces. Como assim? Vamos lá. Em primeiro lugar, pontos negativos do ativismo judicial. E a primeira vez que eu vou falar, porque daqui a pouco eu vou falar o mesmo raciocínio. A principal crítica que nós temos ao ativismo judicial é a ausência de legitimidade democrática. Como assim ausência de legitimidade democrática? Os magistrados, os juízes, os ministros, eles não são eleitos. Há uma impossibilidade de avaliar a vontade do povo. Então, no sistema democrático, o Poder Judiciário não está democraticamente constituído pelo povo. Então, na última eleição, o atual presidente da República deteve 57,8 milhões de votos, 55,13%. Vejam, querendo ou não, ele democraticamente está lá. Os 513 membros do Congresso Nacional foram democraticamente eleitos. Então, a maior crítica qual que é? Nós estamos com o Poder Judiciário, diante das omissões dos outros poderes, sobressaindo a vontade da democracia, aqueles que foram eleitos democraticamente. Esse é o principal ponto negativo do ativismo. Mas, de um outro lado, ainda em pontos negativos, nós não podemos ignorar também, em um segundo momento, o risco sério que existe de politização do Poder Judiciário, politização judicial. Isso é o que muito se discute atualmente. Então, em cada decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, dentre os outros, então, se discute muito essa politização judicial, como uma terceira crítica. Terceiro ponto negativo desse ativismo judicial é a possibilidade de ultrapassar a capacidade institucional do Poder Judiciário. Como assim a capacidade institucional? Vejam, o judiciário, em muitas dessas demandas que são controvertidas, onde se tem muita polarização, o juiz não é a pessoa indicada para se decidir certas situações que têm se decidido, como o Supremo Tribunal tem feito. A título de exemplo, o início da vida, aborto. Não cabe ao juiz, não cabe ao magistrado fazer essa discussão e essa decisão. Então, o que acontece? Está se ultrapassando uma capacidade institucional que o judiciário tem. O judiciário não tem essa competência ou essa capacidade para tanto. Repito, está se fazendo diante de omissões dos demais poderes que assim estão. Ok? E, por fim, um quarto ponto negativo é exatamente essa situação onde o Supremo tem usurpado a competência legislativa ordinária, violando a separação de poderes e ferindo, por tabela, o Estado Democrático de Direito.
Nós sabemos, de acordo com a Constituição Federal, o artigo 5º, que apenas a lei nos traz comportamentos, condutas. E o Judiciário tem feito isso. Ou seja, está se dando espaço para que magistrados, muitas vezes, façam prevalecer entendimentos subjetivos e pessoais em detrimento de dispositivos legais. Então, vejam, há espaço para isso e está se substituindo elemento subjetivo, pessoal do juiz, ele está querendo impor a todos. Lembrando, as nossas condutas elas são pautadas exatamente pela lei, não necessariamente por uma posição do Poder Judiciário. Então, vejam, existem pontos negativos, mas o que tem de positivo? Bom, eu vejo mais pontos negativos, ok? Não tenhamos dúvida. Mas eu gosto sempre de destacar um principal ponto positivo. É a proteção contra majoritária. Extremamente controverso, deve ser interpretado com muita parcimônia. Como assim proteção contra majoritária? Quando o judiciário... Então, o que é essa proteção contra a majoritária? Ela vai ocorrer quando o Poder Judiciário ele guarda e garante os direitos da minoria. Isso é difícil. Então, essa minoria que nunca conseguiria obter lá no Poder Legislativo, o Poder Judiciário tem essa difícil missão de proteção contra a majoritária. Ou seja, assegurar e garantir direitos que uma minoria não teria nunca do Legislativo. Então, isso deve ser visto com muita parcimônia. Mas eu vejo como um principal ponto positivo para o ativismo judicial. Um segundo momento, ainda buscando elementos positivos da atuação do ativismo judicial, nós também podemos destacar aqui a imposição de condutas ou então de abstenções do poder público de uma forma proativa. Então, muitas vezes, o poder judiciário, ele, como o papel de guardião de políticas públicas envolvendo direitos fundamentais, ele corrige defeitos e omissões do legislativo, atuando de forma ativa e garantindo também o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, essa é uma função muito importante no ativismo judicial. Ou seja, o judiciário ele vai corrigir defeitos, suprir omissões que o legislativo não tem observado, atua de uma forma ativa, o ativismo judicial, garantindo assim a dignidade da pessoa humana. Tá certo? Agora, os pontos negativos, eles acabam por se destacar mais que os pontos positivos. E voltando ainda nos pontos negativos, um dos principais pontos negativos ainda do ativismo é a insegurança jurídica. Então, nós temos aqui essa intervenção, vou chamar indevida, e ela é, na maioria das vezes, essa intervenção indevida do judiciário na esfera da atuação do legislativo ou do poder executivo traz insegurança jurídica. Por consequência, afeta a estabilidade nas relações entre o Estado e o cidadão. Então, vejam, insegurança jurídica e a estabilidade. E o que acaba acontecendo? A imparcialidade técnica do julgador fica comprometida. Então, vejam só, esse judiciário imparcial, neutro, acaba sendo taxado não mais como imparcial, porque nós temos que preservar essa imparcialidade técnica do órgão julgador. E muitas vezes isso não tem acontecido. Por quê? Porque em muitas das situações o judiciário ele tem ignorado os dispositivos constitucionais legais e expandido na sua interpretação, tá certo? Isso acaba prejudicando o quê? O bom funcionamento das instituições. O pessoal travou para vocês também? Sim, professor. Sim, trava. Eu mandei mensagem para ele aqui, vamos esperar. Claro que tá ficando bom, hein, professor?
Você está gostando, né, Canhota? Ele falando do STF, né? Acho que tem poucos pontos positivos aí. Podia falar mais ponto positivo, né? Mas tudo bem. Eu acho que ele vai falar de efetivação, né? Nós temos algumas decisões aí que elas são importantes. Pelo menos o cara tem bastante livro aí, o Regis, atrás, né? Tem, bastante. César, vamos ver se você tem sorte no sorteio hoje, né? Ah, é difícil, hein? Sorte é uma coisa que não me acompanha nesses sorteios, não. Eu só ganhei aquele Vadimeco lá no primeiro sorteio de 2020 que eu tô usando aí na faculdade todo dia. Viu? Luiz, você me ouve? Regis, me Aí, escuta? agora sim. Cara, não sei se foi aqui ou aí. Foi aqui? Foi. Me desculpa, não sei o que aconteceu. Caiu, mas a internet voltou. Perdão. Você está com uma outra. Já saiu aqui já. Você estava com 2 links, mas tranquilo. Bora lá, vamos Tá falar do gravando? Corinthians. Vai Vamos falar voltar a do gravar? Corinthians. Sim. Não, não, já está gravando. Continua gravando. Tá. Pode falar do Corinthians também, se você quiser, viu? Eu acho que Do a gente tem que Corinthians? falar do Mundial. É, lógico. 2 Bom, corintianos aqui na palestra hoje. aqui já tá Ai, meu copo do Corinthians, né? aí Aqui. sim. Aí sim. Moral, moral. Vamos voltar para os pontos positivos. Aê, Flamengui... gostei de ver, tá acompanhando, hein? É flamenguista falando que está com medo já do que vai ser aí a decisão. Mas vamos lá. Deixa sofrer. Bom, me desculpa não sei a queda de internet, mas vamos retomar aqui. Voltando nesse raciocínio, nós não podemos ignorar, então, que a utilização do judiciário, em especial do STF, desse ativismo judicial, de uma certa forma, para decidir matérias que foram objetos de omissão ou abusos dos demais poderes, nós não podemos ignorar que é um valioso instrumento de salvaguarda da Constituição e do princípio da dignidade da pessoa humana. O problema é achar o meio termo, tá certo? Então, quando nós estamos diante de omissões e abusos dos poderes, o Supremo ele tem essa atuação positiva como uma forma de salvaguardar a Constituição, que é a missão do próprio Supremo, e garantir a dignidade da pessoa humana, tá certo? Então, esse ativismo ele está diretamente relacionado com o comportamento dos magistrados. É uma interpretação extensiva e vai além de uma atuação puramente técnica judicial. Vejam, além de uma atuação puramente técnica. Bom, fazendo uma diferença agora, tá? E a judicialização? Uma coisa é ativismo judicial, ou seja, um comportamento do juiz além da atuação meramente técnica, extensiva. Bom, e a judicialização? Quando se fala em judicialização, significa que algumas questões de grande repercussão política e social estão sendo resolvidas pelo Poder Judiciário e não em instâncias políticas tradicionais como o Congresso Nacional ou o Poder Executivo. Então, isso é judicialização. A judicialização ela é um fato. E essa judicialização ela decorre do modo constitucional como que se adotou no Brasil. Então, como assim? Sistema brasileiro, artigo 5º, inciso 35. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão ao direito. Ou seja, qualquer um de nós podemos demandar, propor ao Poder Judiciário uma lide, um conflito. E o Poder Judiciário se posicionará.
Ou seja, isso é judicialização. Ou seja, é um fato, é uma provocação ao Poder Judiciário. Aqui, nós estamos falando de uma provocação nos limites dos pedidos que são formulados, tá certo? A judicialização, ela não decorre de nenhuma opção ideológica ou filosófica do Poder Judiciário, porque aqui o juiz ele não pode fugir do que ele foi provocado. Ele foi provocado e ele precisa se posicionar. E essa judicialização, ela surgiu principalmente após a Segunda Guerra Mundial e, mais recentemente no Brasil, em um cenário pós-Constituição de 88, de ausências de políticas públicas e privadas, onde o judiciário ele era provocado, por exemplo, matrículas em escolas, situações das mais variadas possíveis, para que ele se posicionasse. Ou seja, situações onde ele era provocado para poder dar uma resposta, uma efetividade, uma garantia a direitos que os cidadãos propunham a eles. Bom, voltando ao ativismo. Quais são as possíveis causas do ativismo judicial? Então, por que se fala muito no ativismo judicial hoje, 2022, o ano passado, o ano retrasado? Podemos apontar algumas causas desse ativismo judicial. Primeira causa desse ativismo: a ampla renovação do quadro de ministros do STF, que ocorreu principalmente a partir de 85, com a saída dos ministros nomeados durante o regime militar. Então, vejam, primeiro marco que a gente parte, principalmente quando, a partir de 85, com a saída desses ministros nomeados no regime da ditadura militar, e foi intensificado em 2003. A partir de 2003, vejam, sem questão partidária. O ex-presidente Lula, no primeiro mandato dele, em 2003, ele nomeou 6 ministros do Supremo. E no segundo mandato, mais um. Ou seja, são 7. Então, essa renovação de ministros, que iniciou em 85, com a saída dos ministros nomeados no regime militar, é a primeira grande causa do ativismo judicial. Nós não podemos ignorar. Mas eu vou ser um pouco mais técnico agora. Segunda justificativa, que eu acho que é a mais importante. A segunda justificativa para o ativismo judicial partiu da Emenda Constitucional número 3, de 93. O que foi essa Emenda Constitucional número 3 em 93? Foi essa emenda constitucional que acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 102 da Constituição Federal, onde se atribuiu pela primeira vez efeito vinculante nas ações declaratórias de constitucionalidade. Vejam, até 93 não existia efeito vinculante. Primeira vez que se falou nas ações declaratórias de constitucionalidade. Bom, continuando nesse raciocínio, na sequência, em 99, com a famosa Lei 9868, que trouxe o efeito vinculante às ações diretas de inconstitucionalidade. Lá no parágrafo único do artigo 28 dessa lei, famosíssima, também, a partir desse momento, em 99, as ações declaratórias de constitucionalidade e ações de inconstitucionalidade passaram a ter efeito vinculante. Bom, e quando que se consagrou esse raciocínio? Com a reforma do Judiciário em 2004. A emenda 45 de 2004, a emenda da reforma do Judiciário, trouxe de forma muito impactante no ordenamento jurídico a súmula vinculante, no artigo 103A da Constituição. Mas o que é essa súmula vinculante? Bom, a partir de 2004, com a reforma do Judiciário, as decisões do Supremo acabaram se tornando vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário e também a administração pública, direta e indireta. Olha a força que se ganhou, olha o poder que se ganhou o Supremo Tribunal Federal. Então começou com o efeito vinculante na ação declaratória, se expandiu na ADIM e foi consagrado com a súmula vinculante, onde todos os órgãos abaixo estavam obrigados a seguir aquelas decisões do Supremo, bem como a administração pública direta e também a indireta. Vejam, a força que o Supremo ganhou, tá? Bom,
eu continuo. Também podemos apontar ali como causa desse ativismo judicial, aqui no Brasil, logicamente, um ambiente teórico mais favorável. Como? Principalmente com neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo. O que é esse neoconstitucionalismo, esse novo constitucionalismo? Segundo André Ramos Tavares, esse neoconstitucionalismo, ele, na verdade, ele ocorre quando se conclama o judiciário a atuar como protagonista da ideia de um Estado constitucional social de direito. Então, esse ambiente teórico mais favorável também corroborou a súmula vinculante, o efeito vinculante, ou seja, conclamando, incitando o judiciário a atuar como protagonista da ideia de um Estado constitucional social de direito. Social por quê? Aquela posição contra-majoritária. Aqueles grupos minoritários que nunca conseguiriam comover o legislativo a legislar sobre determinadas situações, o Supremo tem essa atribuição. Então, o neoconstitucionalismo, esse novo modelo de Constituição, principalmente pós-guerra, começa a ter muita força. Ou seja, essas são causas que trouxeram a atuação cada vez mais crescente decorrente das omissões do Legislativo e do Poder Executivo. Agora, vamos mudar. E quais são as causas da judicialização? Ativismo e judicialização. Quais são as causas da judicialização? Bom, quando a gente fala em judicialização, a redemocratização acabou trazendo, expandindo, principalmente, o Ministério Público. Há uma expansão institucional do Ministério Público, que com a Constituição de 88, ele se consagra como um dos principais atores no nosso ordenamento jurídico, e acompanhando o Ministério Público, que se eleva em grandeza, em atribuições, a Defensoria Pública cada vez mais presente e crescente. Vejam, Defensoria Pública e Ministério Público provocando quem? Poder Judiciário, judicializando. Ou seja, a magistratura, a partir da Constituição de 88, com essa redemocratização das últimas décadas, ela acaba assegurando as garantias aos magistrados. Então, somando Ministério Público, Defensoria Pública e a advocacia de um modo geral, não ignorando a advocacia, acabam fazendo a judicialização, a provocação de forma ampla e maciça ao Poder Judiciário, certo? Ainda, uma segunda causa que nós podemos destacar da judicialização é a constitucionalização crescente. Como assim? Constitucionalização crescente. Em que sentido que eu quero me referir a essa constitucionalização crescente? Significa dizer que a Constituição ela trouxe matérias para o processo judiciário que antes elas eram solucionadas no processo político, na legislação ordinária. A nossa Constituição, nós sabemos, ela é prolixa. O nosso constituinte originário, ele, o ministro Barroso que assim o fala, ele duvidou do legislador. Ela é desconfiada. Então, o que acontece como consequência disso? Quando se traz para o texto constitucional, ou seja, essa constitucionalização abrangente, isso é uma das consequências que nós vamos ter, a judicialização. Nós estamos transformando, nós não, né? Está se transformando a política em direito. Por quê? A nossa Constituição, repito, ela é analítica, ela é ambiciosa, ela é desconfiada do Poder Judiciário. Então, nesse cenário, nós temos aqui a provocação cada vez mais crescente ao Poder Judiciário. E uma última causa de judicialização, uma terceira e última causa, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Vocês devem ter aprendido, ou já aprenderam, ou vão aprender no segundo ano, controle de constitucionalidade em direito constitucional. Então, o controle de constitucionalidade brasileiro, ele também é uma justificativa para judicializar-se. Olha só, nós temos dois sistemas. Nós temos um sistema, uma via de ação ou um sistema concentrado, e um sistema de exceção ou difuso. O sistema de exceção ou difuso, a origem americana, é uma fórmula americana
de controle incidental, difuso, de consolidade, onde um juiz ou tribunal pode deixar de aplicar uma lei, no caso concreto, se ele entender inconstitucional, causa de pedir. Então vejam, o sistema americano, nós copiamos o sistema americano e trouxemos um sistema difuso, via de exceção, onde em cada ação judicial pode-se questionar a causa de pedir. Não se questiona em uma ação judicial, nesse momento, o pedido, inconstitucionalidade. Mas o juiz pode deixar de aplicar se ele entender inconstitucional, origem do sistema americano. E a outra forma de sistema de constitucionalidade brasileiro? O sistema europeu, sistema concentrado, via de ação direta, que se discute a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade. Então, o sistema brasileiro, ele permite, via de ação ou de exceção, concentrado ou difuso, a provocação ao judiciário. Isso é judicialização. Isso é judicialização. Então, qualquer causa, qualquer questão política ou moralmente relevante pode ser alcançada pelo Supremo. Isso está no ordenamento jurídico. Isso foi uma opção do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Então, principalmente questões políticas ou moralmente relevantes, elas podem e acabam no Poder Judiciário. O que nós estamos fazendo? Provocando o Poder Judiciário, judicializando. Bom, continuo no raciocínio. Quais são, então, os riscos dessa crescente hipertrofia do Poder Judiciário? Porque nós estamos falando em hipertrofia. Hipertrofia. Alguns utilizam a expressão que eu gosto bastante de supremocracia. Vamos lá. Então, alguns falam que essa hipertrofia, ela hoje é uma supremocracia. Então, quais são os riscos dessa hipertrofia do Poder Judiciário? Então, o que nós podemos aqui ter de prejuízos, nós, cidadãos? Bom, pela segunda vez hoje, um dos maiores riscos é a legitimidade democrática. Por quê? De novo, o Brasil tem 215 milhões de habitantes, população brasileira, 215 milhões. Como eu disse, na eleição passada, democraticamente se elegeu 513 deputados e senadores, mais 81 senadores. Elegeu-se um presidente da República com 57,8 milhões. O povo escolheu. Isso é democracia. Democracia, governo do povo. Quando o Supremo, o Judiciário, se fale dessa hipertrofia, desse ativismo, querendo ou não, está se arranhando a democracia. Como que eu vou admitir um órgão que não foi eleito, o Supremo Tribunal Federal, sobrepor-se à decisão de um presidente da República que foi sufragado por quase 60 milhões de votos, ou um Congresso cujos 13 membros foram escolhidos pela vontade popular? Vejam, isso é muito sério, essa crise da legitimidade democrática, porque o judiciário, ao intervir, ele está substituindo o legislador e o executivo. Ao invés de ter uma natureza invalidatória, isso é o normal, ou deveria ser. O judiciário anulando decisões ilegais que contrariam a lei. Isso é o esperado. Então, quando ele intervém de forma substitutiva, aí estamos falando de falta de legitimidade para a atuação do judiciário. Esse é o maior risco que nós temos diante do ativismo judicial, tá certo? Então, o judiciário, ele não pode impor as suas escolhas, as suas preferências, interferindo no executivo e no legislativo. Na verdade, nós sabemos que os magistrados, eles só atuam legitimamente, precisa ser registrado, quando são capazes de fundamentar racionalmente as suas decisões com base na Constituição Federal. Então, dessa forma, nós estaríamos fugindo e respeitando a democracia ou o sistema democrático. Bom, esse é o maior risco que nós temos, mas não é o único. O segundo risco que nós também aqui observamos do ativismo judicial é a politização indevida da justiça. Direito não é política. Direito não é política.
Então, nós não podemos admitir escolhas livres, tendenciosas, partidarizadas. Essa politização está fora do judiciário. A politização, ela está presente no legislativo e no executivo, onde é o ambiente da discussão política, tá? Terceiro lugar. O terceiro e último risco que eu posso aqui apontar, último não, né? Mas o terceiro risco é a capacidade de institucionalizar o judiciário, como eu disse há pouco. Como assim? Existem temas que envolvem aspectos técnicos, científicos, de grande complexidade, onde o juiz não tem a menor noção. Ele não tem a noção de julgar certas situações, porque lhes faltam capacidade, informação, conhecimento. Então, por isso que é necessário audiências públicas, discussões. Bom, aí eu chego na última parte da nossa conversa. Falei que eram duas partes. A última consequência do ativismo judicial se chama backlash. Essa é a última consequência. Então, Regis, quando nós falamos em backlash, nós estamos falando de uma consequência do ativismo judicial. Isso é uma consequência. Bom, vamos então entender o que é o backlash, onde que surgiu e no Brasil. Então, como que funciona? O que é o backlash? Bom, bem simples, tudo bem? Bom, literalmente, vamos pegar a palavra backlash. Backlash significa contra-ataque, resposta, reação adversa, recuo. Vejam, ação e reação. Então, o que nós estamos falando? O backlash ele vai ocorrer quando nós temos uma decisão. Nesse momento, nós estamos discutindo judicial e a sociedade reage a essa decisão judicial, que, nesses casos, são decisões polêmicas, envolvem situações hipersensíveis. A sociedade reagindo, contra-atacando a uma decisão do Poder Judiciário. Isso é o backlash. Então, nós podemos afirmar que são reações de parte da sociedade contra decisões protadas pelo Supremo em temas que são extremamente controversos ou polarizados ideologicamente. Nós temos muitas situações de decisões judiciais que são polarizadas. Eu vou passar por algumas daqui a pouco. Vou trazer vários temas que são polêmicos e atuais, que envolvem uma reação da sociedade perante uma decisão do Supremo. Então, essa reação da opinião pública a controvérsias políticas. É o que nós estamos vendo em muitas situações. Bom, a origem do backlash. Qual que é a origem desse instituto? Esse instituto tem origem no direito americano, década de 70, mais em especial em 1972, a Suprema Corte Americana, por 5-4, no caso Furman versus Estado da Geórgia, analisando-se a pena de morte, a Suprema Corte, em 72, analisando a lei no Estado da Geórgia que admitia a pena de morte, ela entendeu, naquele momento, a Suprema Corte Americana, em 72, que a pena de morte era incompatível com a 8ª emenda da Constituição Americana, que proibia penas cruéis e incomuns. Vejam, então a Suprema Corte, em 72, interpretou aquela lei, falou assim, não pode pena de morte. O que isso ocasionou nos Estados Unidos em 72? Em resposta, backlash, em contra-ataque a essa decisão da Suprema Corte, diversos setores e grupos favoráveis à pena capital, à pena de morte, se organizaram de uma forma mais eficiente, encamparam esse debate político ideológico e nas eleições seguintes eles ampliaram as maiorias e provocaram a inversão dessa decisão. O que aconteceu? Com a reação da sociedade, vários outros estados americanos, dentre os 50 estados americanos, acabaram por ter leis estaduais admitindo a pena de morte. Até que, em 1976, 4 anos depois, o que a Suprema Corte fez? Voltou atrás, reavaliou aquela decisão e
falou o seguinte, olha, é admitido a pena de morte, atendido algumas condições. O que aconteceu? Backlash, uma reação da sociedade a um caso sensível nos Estados Unidos, pena de morte, que a Suprema Corte, no primeiro momento, ela não admitiu, só que, devido à pressão imensa da sociedade, retroagiu e falou assim, olha, preenchido algumas condições, aceitamos a pena de morte. E tem um outro caso também que eu não vou detalhar, que envolve segregação racial em escolas, também um caso muito famoso nos Estados Unidos, que envolveu essa situação de segregação racial. Bom, conceituamos, voltamos à origem. E no Brasil? Como que funciona, ou o que nós podemos ilustrar, ou como nós podemos trazer no Brasil o backlash? Eu gosto de um caso simbólico aqui no Brasil. Não sei se vocês se recordam do caso da vaquejada lá no Ceará. Não sei se vocês se recordam, eu acho que esse caso é um caso muito didático. O que aconteceu? Existe uma atividade cultural clássica no Ceará, que é a vaquejada. E o estado do Ceará legislou regulamentando a vaquejada. Então, uma lei estadual regulamentando a vaquejada. Pois bem, essa lei foi questionada no Supremo, inconstitucionalidade. E em 2016, o que o plenário do Supremo assim o fez? Em 2016, na ação direta de inconstitucionalidade a 4983 do Ceará, o Supremo entendeu o quê? É inconstitucional a lei, não pode a vaquejada. O que aconteceu? Clamor público. O estado do Ceará, em polvorosa, reagiu imediatamente. Foi uma reação muito rápida, tanto quanto um segundo exemplo que eu trarei para vocês. Então, o estado do Ceará... Oi. Deu uma cortada. Fala do estado do Ceará de novo. Tá cortando a minha internet, hein? Ai, meu Deus do céu. Peço desculpa. Interior, né? Nós estamos aqui na capital, aqui em Itajubá, aqui não tem essas coisas. Capital Itajubá. Ai, meu Deus do céu. Vai, Corinthians, vamos lá. Bom, vamos voltar então para a vaquejada. O Supremo julgou inconstitucional a lei estadual do estado do Ceará que regulamentava a vaquejada. Qual foi a consequência? A sociedade reagiu imediatamente à inconstitucionalidade dessa lei, porque isso é cultural do estado do Ceará. E ação e reação imediata. Qual que foi a ação? Emenda Constitucional 96 de 2017. Vejam, o Supremo falou não pode a vaquejada. O que aconteceu? Pressão da sociedade, o Congresso apresentou uma emenda à Constituição, emenda 96 de 2017. Essa emenda ela inseriu no artigo 225 da Constituição Federal um novo parágrafo, o parágrafo 7º, regulamentando a situação, não fala necessariamente da vaquejada, mas situações, atividades não cruéis, culturais. O que ocorreu? Uma reação da sociedade a uma decisão controvertida do Poder Judiciário. Essa é uma situação bastante marcante como uma reação, um backlash num caso concreto. Mas vou trazer outras situações polêmicas, outros pontos polêmicos. A DPF 54. Qual que foi a DPF 54? A DPF é aquela que autorizou o aborto nos casos de gestação de anencéfalos. Então, uma situação muito controvertida. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF de número 54, ele acabou autorizando o aborto nos casos de anencefalia. Bom, julgado. Olha a reação. Após essa decisão do Supremo em 2012, os grupos contrários ao aborto se reorganizaram suas estratégias, ideologia e ampliaram o seu ativismo político e passaram a defender de uma forma mais incisiva posturas que visam barrar no legislativo qualquer medida para flexibilizar a interrupção lícita da gestação. Vejam, uma reação da sociedade diante desse caso. Reparem, os casos que eu vou trazer aqui são casos polêmicos, são casos
que trazem alvoroço na sociedade. Vejam, trazem muita discussão. Outra situação, no recurso extraordinário 635659, o Supremo, em 2015, iniciou, olha a palavra do que eu falo, iniciou a análise do crime de porte de drogas, o uso pessoal de drogas, o artigo 28 da Lei de Drogas. Vejam só, naquele momento, em 2015, tudo levava a crer que o porte de drogas para uso pessoal levava-se a crer que seria despenalizado o consumo de drogas, o consumo próprio. Então, ou melhor, não seria crime. Essa era a gritante posição que se avizinhava. O que aconteceu? Antes mesmo do julgamento do Supremo nesse recurso extraordinário, grupos favoráveis à manutenção dessa conduta como típica, criminalmente falando, se organizaram, diversas frentes ideológicas, e, após muita pressão, tiraram de pauta esse julgamento, que tudo indicava que descriminalizaria o uso de drogas para consumo próprio. Tá certo? Mais uma situação, Regis, eu tenho tempo ainda? Como é que eu tô de tempo? Tá no limite, né? Mas dá alguns casos ainda? Até meia-noite, pode ficar tranquilo. Então beleza. Escalação do Corinthians, vamos discutir aí, vamos embora. Bom, outra situação, polêmica. Prisão a partir de sentença condenatória em segunda instância. Outra grande polêmica. Bom, vou tentar ser um pouco mais sucinto e breve. Antes de outubro de 2016, guardem a data, outubro de 2016, antes, o Supremo não admitia a prisão em segunda instância. Então nós tivemos várias fases e ciclos, tá? Quando mudou? Na ação declaratória de constitucionalidade de número 43 e de número 44, o Supremo, em outubro de 2016, 5 de outubro de 2016, ele mudou a posição. O que o Supremo falou? Admite-se a prisão em segunda instância. Bom, olha só, nós estamos falando em 5 de outubro de 16. O que aconteceu depois disso? Em 4 de abril de 2018, o Supremo recebe o habeas corpus impetrado pelo pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nesse interregno, ele foi condenado pelo TRF em segunda instância e foi preso, como todos nós sabemos. Bom, o que aconteceu? O advogado entrou com habeas corpus no Supremo, isso em 2018, certo? Pode prender em segunda instância? Isso não está ofendendo a Constituição Federal? Bom, terceiro momento, pois de muita pressão, que todos nós sabemos, ok? Em 7 de novembro de 2019, o Supremo novamente se posiciona e inverte o julgamento. Então estava 6-5 favorável à prisão, mudou-se para 5-6, contrário à prisão. Então, a partir de 7 de novembro de 2019, não se admite mais a prisão decorrente de sentença condenatória em segunda instância. Então, o que acontece? São reações da sociedade que vão pressionando e vão modificando. Mais algumas situações, Regis, prometo não me alongar tanto, tá? Outro tema muito interessante, as uniões homoafetivas. Ação direta de inconsolidade 4277. Bom, nessa ação direta de inconsolidade, o Supremo ele acabou reconhecendo, tá, a validade jurídica das uniões homoafetivas. O Supremo reconheceu. Para mim, isso é muito positivo, uma evolução muito grande. Só que essa decisão acabou por gerar um crescimento de vozes favoráveis ao chamado Estatuto da Família, onde procura-se excluir relações homoafetivas da proteção estatal. O que nós estamos falando? Reações a essas decisões. Vejam, só estamos falando de decisões extremamente polêmicas, extremamente complexas. Mais uma situação, algumas. Pesquisas com células-tronco embrionárias. Ação direta de inconsolidade é 3510. Qual é o início da vida? Eu falei há pouco. Cabe ao judiciário, ao magistrado, decidir qual é o momento da vida? Não me parece que essa é uma decisão judicial.
nós trazemos aí diversos outros elementos de ponderação religioso, filosófico, sociológico. Então, o juiz, operador do direito, quem vai falar o momento que se inicia a vida, não é o magistrado ou a magistrada. Mas, na ação direta de inconstitucionalidade 3510, o Supremo Tribunal Federal, ele acabou dando uma decisão favorável à realização dessas pesquisas com as células-tronco, e isso provocou fortalecimento político, o backlash, a reação, do Estatuto do Nascituro. Esse Estatuto do Nascituro, totalmente contrário. Apenas para a gente raciocinar, tanto a questão do aborto do anencéfalo, quanto das pesquisas com células-tronco embrionárias, o STF se pautou pela ausência de atividade cerebral. Então, esse é o grande raciocínio para se admitir nas duas situações, tanto o aborto lá, quanto as pesquisas. Porque essas células-tronco embrionárias, elas, na verdade, são destituídas de cérebro, atividade cerebral. Tanto no mesmo raciocínio, se discute aí o DIU, que as mulheres utilizam, que é uma medida contraceptiva, enfim. Então, essa foi mais uma situação que envolveu essa reação indevida. E o que eu queria também aqui já, me aproximando do meu término? Tem um último caso que é emblemático também. Vocês devem ter acompanhado que em junho, o STJ, ao analisar os planos de saúde privada, os planos de cobertura, a cobertura dos planos privados, Unimed e os outros planos particulares privados, o STJ entendeu em junho agora, recentemente, que o rol é um rol taxativo. Porque qual que é a grande polêmica e uma das grandes discussões que nós temos aqui? Se discute, muitas vezes, o rol exemplificativo. Existem muitas situações que fogem da alçada daquele rol, situações. O que o STJ interpretou? O rol é taxativo. Se não está no rol, não pode. Qual que foi a reação imediata? A apresentação de um projeto de lei. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, está no Senado Federal, o relator é o senador Romário, que já aprovou na Câmara, vai aprovar no Senado e vai ser sancionado. Falando o quê? Qual que é o projeto de lei? O rol não é taxativo. O rol, ele é o quê? Exemplificativo. O que é isso? É uma reação a uma decisão. Nesse caso, do STJ. A sociedade reagiu a essa situação específica. Perceberam? São diversas situações que nós podemos trabalhar que envolvem essa reação. Então, por exemplo, a não autorização, né, das biografias não autorizadas. O Supremo falou que pode. Não precisa ter autorização do Roberto Carlos, do Pelé, para fazer a biografia. A Marcha da Maconha, a famosa Marcha da Maconha, manifestação de pensamento, desde que não tenha consumo da droga, a presença de menores, apologia à utilização, eu posso assim utilizar. Então, em cada uma dessas situações, o que nós acabamos encontrando? Reações de partes da sociedade. Então, os casos mais emblemáticos, vaquejada, essa situação específica aqui que envolve os planos de saúde complementar, são situações bem específicas. Uma outra também, me permita, Regis, eu não sei quanto de tempo também eu tenho. Sério, pode ficar tranquilo, cara. Tá. Uma outra situação também bastante discutida, diante da prisão do deputado Daniel Silveira, teve uma reação legislativa, chegaram a apresentar uma PEC, não foi para diante, que se rediscutiu o foro privilegiado e as imunidades. Então, acho que era a PEC número 6, se eu não me engano, que se discutia a imunidade. Porque um deputado federal, preso naquelas condições, não vou falar se foi certo ou errado, não é esse o objetivo aqui. O que eu estou querendo dizer? Supremo ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão. E a imunidade parlamentar? Bom, o próprio legislativo se organizou. Olha, vamos então propor uma outra PEC, uma emenda à Constituição Federal, para discutir a imunidade, porque isso não pode ser admitido. Então, nós complementando aqui o raciocínio, sem me alongar, me atendo aí aos 60 minutos que me foi apresentado,
O ativismo judicial é algo presente nos nossos dias. Ele é positivo, ele é negativo? Me parece que as instituições democráticas no Brasil estão se testando e as cordas não estão estourando. Legislativo, executivo, judiciário essa corda está esticando, não está estourando. Me parece uma maturidade da democracia hipernova brasileira. Quero crer e quero que assim continue. Então, isso é um teste. Então, isso talvez o legislativo e o executivo devam interpretar esse ativismo diante da fraqueza desses respectivos poderes. Porque o judiciário tem feito o que os outros não têm feito. É uma atuação difícil. Principalmente essa atuação contra-majoritária. Mas vejam, não se justifica, na maioria das situações, os excessos que se verifica. E uma das reações ao ativismo é o backlash, onde a sociedade, não só a sociedade, o país de uma forma geral, pressiona para contra-atacar aquela decisão judicial. Meu caro Regis, aqui de forma bem sucinta, breve, aqui trouxemos aí a discussão à tona, o ativismo judicial, diferenciando de judicialização, e a questão do backlash. Aqui, eu estou vendo a Ana Rita está com a mão levantada, mas, Regis, conduza as indagações, os questionamentos, por gentileza. Muito obrigado, meu amigo Luiz Pegoraro, né, doutor Luiz Pegoraro, pós-doutor Luiz Pegoraro. É uma alegria muito grande aqui poder ouvir, né, um constitucionalista tão brilhante falando sobre temas tão espinhosos, né? É difícil. Falo isso muito em sala de aula, que as nossas paixões, ideologias, elas precisam ficar fora da sala de aula. Não interessa se é o partido A, B, C ou D, o que a gente tem que defender é a Constituição. E aí, me permita ousar e fazer 2 questionamentos aqui que eu acho que vão de encontro, né, ao que Vossa Excelência acaba de falar. Primeiro delas, eu acho que nas nossas pesquisas a gente já fala um pouco sobre isso, mas eu quero te ouvir. Em tese, vamos colocar assim, né, pelo que foi determinado pela nossa Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal ele deveria ser uma corte constitucional, né, sendo ali então a boca da lei, né, falando aí, usando alguns jargões técnicos. Mas o seu acesso, ele é de forma política, politicação. Você citou o exemplo do ex-presidente Lula, que fez a indicação de 7 ministros, e agora o presidente Bolsonaro tem feito a indicação de outros. O meu questionamento nesse primeiro momento, para te deixar bem tranquilo, é em relação a esse acesso ao STF. Se você entende que nós poderíamos ter uma outra forma de acesso ao Supremo Tribunal Federal, e aí até já dou uma deixa do que penso em relação à própria forma de acesso às cortes americanas, e se nós temos diante desse cenário que coloco uma corte constitucional ou uma corte política. Bom, toma a bomba. Bom, nada simples a sua pergunta, partindo aí do final, corte constitucional ou corte política. Mas vamos lá, na teoria, o Supremo ele é o órgão que tem a missão de defender a Constituição Federal. Então, ele é um tribunal constitucional e que, diante da atual situação brasileira, ele acaba, principalmente com o efeito vinculante da reforma do Poder Judiciário, ele acaba se valendo do efeito vinculante ou da súmula vinculante e expandindo as suas decisões de cima para baixo. Tá? Me parece, eu tenho um pouco de tranquilidade, que o Supremo deve ser um órgão constitucional. O sistema constitucional que o Brasil adota no artigo 5º e 35 é o sistema inglês, sistema americano, onde nós temos jurisdição única, diferente do sistema francês do contencioso administrativo. Então, na França, nós temos, por exemplo, na França, Alemanha, Noruega, nós temos 2 critérios de justiça. Nós temos uma justiça que só se preocupa com as demandas do Poder Judiciário, da administração pública, e a outra é a remanescente. São estanques, incomunicáveis. Então, nós temos uma decisão diferente. Me parece que a melhor decisão, isso é muito controvertido, é o Tribunal Constitucional. Mas é difícil fugir
quando se vale da hermenêutica, interpretação extensiva e decisões políticas. Por quê? Como a nossa Constituição ela é prolixa, ela é extensa, ela trata de muitos assuntos, acaba se trazendo o que é política para a própria Constituição e dá-se a impressão, ou dá-se a oportunidade do Judiciário, via Supremo, se posicionar, tá certo? Agora, em relação a critérios de escolha dos ministros, muito se discute indicações da magistratura, indicações do Ministério Público. Eu não tenho a segurança, uma resposta concreta, como você falou que você tem ali uma resposta para tentar solucionar. O que a Constituição nossa fala? Olha, falava, né? Brasil mais de 35 anos, notável saber jurídico. Já tivemos, como é sabido, no começo do século passado, um médico que já compôs o Supremo Tribunal Federal, o que se mostra um verdadeiro absurdo. Então, é evidente a necessidade que se tem de mudar isso. Eu penso principalmente, Regis, não em formas de ingresso, mas se eu pudesse propor uma sugestão, eu colocaria um tempo máximo no Supremo, por exemplo, 10 anos de mandato, alguma coisa nesse sentido. Tá? Me parece que faz parte da democracia, do sistema democrático, o chefe do executivo indica e será sabatinado. Por que então o Senado Federal, no seu exercício da sua competência constitucional, não veta aquela indicação? Então, não acho que o problema está aí. De novo, me parece que o problema está no legislativo. Mas eu ousaria em sugerir um mandato para essa indicação. Tá? Me parece algo nesse sentido. Mas não tem uma receita de bolo extremamente controvertido. Não sei a sua opinião. Não, eu coaduno com a sua opinião em relação ao mandato. Eu acredito, sim, que a forma de ingresso ela não deveria ser política, pensando em algo que fosse mais técnico. Claro que a gente compreende que a política que envolve a indicação, né, desses cargos especificamente ela é muito grande. Como nós estamos em ambiente acadêmico, não há importância dizer isso. Me lembro que quando eu estava fazendo doutorado na PUC, um dos meus colegas de sala, ele era desembargador do Tribunal Regional Federal. E ele falava muito sobre a questão do ingresso à época do ministro... do mensalão. Como é que é o nome do ministro? Não foi o Toffoli Lewandowski? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, tá. Da época do ingresso do Joaquim Barbosa, e como assim ele prometeu mundos e fundos para muita gente para conseguir o cargo de ministro, e depois que colocou a toga, agora eu sou ministro. Exatamente, ele deixou para trás e julgou contrário ao PT na maioria das decisões. Exatamente. Verdade, o único, hein? E assim, aí é uma coisa que chama muito a atenção, né, quando a gente fala sobre essas questões, porque nós, enquanto professores, né, quando a gente está na sala de aula, é muito comum a gente ser questionado pelos nossos alunos, principalmente quando vem temas bomba como esse, né, planos de saúde, entre tantos outros que você trouxe aí. E não há como a gente não tentar pensar em eventuais soluções que poderiam ser adotadas, mas, mais uma vez, coaduno quando você diz que é um problema muito mais do legislativo do que propriamente do executivo. E tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos relacionado a essa questão dos poderes, né? E Montesquieu, certamente, ele deve se revirar no seu caixão todos os dias quando ele vê a forma como todas as democracias fazem, né? Com aquilo que ele idealizou e que nós fazemos de forma totalmente diferente. E não é digamos assim, um privilégio do Brasil, não é isso. Né? A gente vê ocorrer isso em vários estados e o Brasil é mais um deles que acaba não seguindo aquilo que foi idealizado. E digo e acrescento algo que eu queria te ouvir sobre isso, porque você já até levantou essa temática, que diz respeito aos poderes, né? Sobre esse eventual efeito elástico, né? Sobre testar eventuais limites entre os poderes, o que eu chamo para os meus alunos de não há ausência de poder. Se você tem um legislativo e um executivo fraco, você vai ter um judiciário forte. E o mesmo acontece à medida que esses poderes vão se alternando e vão eventualmente trocando aí de
de posições em relação a esse poder. Assim, diante daquilo, né, que eu sei que você pesquisa, né, que eu sei que você gosta muito dessa parte do direito constitucional, como que você vê, eventualmente, soluções para esse backlash? Como que você vê, eventualmente, que isso possa não ser tão traumático e que não gere tantas reações? Muito bem. Eu penso que uma saída é o voto distrital misto. Há um projeto de emenda constitucional do ex-senador Serra que ele propõe a implantação do sistema distrital misto para municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, numa situação... Mas o que isso tem a ver? Eu preciso modificar principalmente o legislativo, porque eu vou identificar onde está o problema. Executivo e legislativo falho. Bom, executivo, eu tenho que ter um presidente que vai ser eleito aí com 60 milhões de votos no mínimo. Bom, beleza. E o legislativo? Me parece que esse sistema nosso proporcional, ele está provado que ele não funciona. Se eu adotar, existem variações de sistemas distritais, distrital simples, misto, puro. Então, qual deles? Eu não tenho essa saída. Eu gosto muito do projeto de lei, se eu não me engano, é de 2006, eu não me lembro o número, que era uma PEC do Serra, que ele propunha o voto distrital, num primeiro momento, para municípios de 200 mil, com 200 mil eleitores, e assim por diante. Porque eu preciso fortalecer o legislativo, para aí sim o Poder Judiciário sair de cena. Nós sabemos, o juiz não tem que chamar atenção, o juiz ele não pode chamar atenção. O que está acontecendo? Olha, o que está acontecendo não é intencional. Eu tenho certeza, o Alexandre de Moraes não quer chamar essa atenção, não, o Lewandowski, ninguém quer chamar essa atenção, só que eles estão sendo chamados a se posicionar, tá certo? Então, me parece que um dos caminhos para isso é alterar o legislativo. Como? Eu sempre fui favorável do voto distrital. Isso vai impactar, poderemos ter um comando, um controle maior sobre o meu deputado, o seu deputado. Vou fazer uma comparação, Regis, eu não tenho conhecimento. Aí na sua região, na sua cidade, vocês, quantos deputados federais você tem na sua cidade? Deputado federal? Na cidade, 3. 3. Salvo Quantos melhor habitantes? juízo, me corrijam aí. 3. Oi? Quantos mil habitantes? 100 mil. Bauru tem 400 mil, tem um deputado que eu acho que não vai ser reeleito. Vejam a desproporção. Tá, Então, e vamos lá, candidatos, tá? Nós não temos nenhum eleito. Candidatos, falando de deputados Candidato. eleitos. Não tem ninguém. Bom. Mas, por exemplo, Bauru era para ter 1 a 2 federal, 3, 4 estaduais. Não temos nenhum estadual. Então, essa divisão acaba não representando proporcionalmente o cidadão. Então, me parece que... Porque daí eu posso pressionar o meu candidato, que foi eleito, está próximo de mim. O custo da eleição vai despencar, bilhões de fundos de partidário. Então, tem vários reflexos que me parece. Lógico, de forma muito simplista, esse é um dos caminhos que eu pensaria. Irmão, é o seguinte, agora nós temos um quórum mais elevado aqui. Eu queria que você retomasse rapidamente, antes de eu passar a palavra para os nossos alunos, e aí até já ia pedir para eles o seguinte: quando vocês forem fazer as perguntas, né, ao nosso palestrante, pedir que vocês abram a câmera para a gente poder registrar esse momento, e também já deixar destacado que ao final nós, né, vamos pedir para vocês novamente abrirem a câmera para que nós possamos, então, registrar esse momento. Aqueles que eventualmente estiverem no conforto de seus lares e que não consigam abrir a câmera, também não tem problema, podem fazer pergunta do mesmo jeito, tá bom? Bom, me fala um pouco mais, meu irmão, sobre a forma, né? Já você falou no começo, como nós nos conhecemos, relacionado ao Comped. Eu acho que é importante que os nossos alunos ouçam, uma vez que, conforme já havia, né, conversado contigo, nós temos aí agora 2 artigos internacionais aprovados e que nós iremos defender em Santiago do Chile. Fala um pouco mais sobre essa vivência, experiência que você tem como profissional, professor e coordenador na sua instituição. Bom, isso é muito importante. Eu sou o coordenador do curso de Direito da Toledo de Bauru, sou Toledo de Ensino de Bauru, e nós prestigiamos muito
os congressos, em especial o Comped. O Comped é o maior congresso jurídico do Brasil, onde eu conheci o professor Regis em vários congressos internacionais, e é o momento que o aluno tem da graduação. Vejam, a partir do primeiro ano, eles já estão aptos a apresentarem pôsteres em Comped. É extremamente simples pegar-se um tema e se discutir. Esse é o momento onde o aluno desperta para a pesquisa científica, e a partir desse momento, o segundo vai ser melhor, o terceiro vai ser melhor, porque somente com as pesquisas que o aluno vai ter gosto no estudo e tudo mais. E digo mais, eu costumo falar para os meus alunos, muitas vezes, principalmente, segundo ano em especial, primeiro também, já pensando no futuro TCC. TCC, o que tem a ver o TCC? O que o aluno gosta? Qual o tema que ele gosta? Começa a se pesquisar, iniciação científica, congressos, temas que futuramente você vai somar essas apresentações. Lá no final da faculdade, vocês estão com o seu TCC muito encaminhado, se não quase pronto. Então, pega um professor com bastante afinidade, chama o professor Regis, olha, vamos fazer um futuro sumário de um trabalho. Eu pretendo falar de constitucional, penal, civil, qual seja o tema. Chama o professor, faz um capítulo num trabalho para esse ano, faz um outro capítulo num segundo ano. Quando chegar lá na frente, vocês já desenvolveram um tema, a facilidade é muito grande para vocês arrematarem, costurarem esses trabalhos, esse pôster no Comped, essa iniciação científica, porque isso é extremamente importante. Por exemplo, escritórios, quando a gente vai contratar estagiários, cara, você já produziu, sai na frente. Aquele aluno que produz, que vai atrás, ele está na frente dos demais. Então, é mais rápido, é mais ligeiro. Isso é ser esperto. É isso aí, meu irmão. Além da oportunidade, né, que a gente tem, né, de conhecer boa parte do mundo com isso, né? A gente se conheceu, para quem não estava ainda quando a gente iniciou a palestra hoje à noite, nós nos conhecemos na Costa Rica, né? E como disse o Luiz, nós temos aí no nosso currículo a felicidade de termos participado, ainda que como ouvintes, né, de um julgamento histórico. Então, eu acho que o julgamento do Vladimir Herzog ali naquele momento, ver o Estado brasileiro. E eu cito esse caso, eu acho que assim, como todos esses emblemáticos que você trouxe, porque eu vi uma fragilidade na defesa brasileira que é algo que chama muita atenção. E eu falo isso para os meus alunos, porque não sei se você se recorda, uma das teses de defesa que foi adotada pela AGU foi justamente a de que o Brasil não era signatário, né, da corte à época dos fatos. Falei, nós voltamos à época da Segunda Guerra Mundial e nós estamos aqui diante do Tribunal de Nuremberg. É a única coisa que me veio à cabeça. Porque se eles estavam cumprindo o Reich, estava tudo ok, tudo certo. Então, isso chamou bastante atenção. E, claro, né? E aí agora, vou só descontrair um pouco antes da gente voltar ao tema, os perrengues que a gente passa nessas viagens, né? A Eurotrip que nós fizemos junto foi muito bacana. Ficar 12 horas no aeroporto esperando a conexão entre Lisboa, né, e o Brasil, uma vez que o nosso voo na Itália demorou muito para sair. Enfim, processos que em Bauru você ganha mais dinheiro do que eu aqui em Itajubá, e eu não entendo isso. As suas conexões em Bauru são muito melhores do que as minhas aqui. Você fez R$7.000 no processo e eu demorei 2 anos para receber 3.000. É uma brincadeira um negócio desse. Mas, assim, foi muito legal. Tivemos a oportunidade aí de conhecer, né, boa parte da Itália com isso, e isso traz, assim, um significado muito grande para a nossa vivência, para a nossa experiência, além da gente conseguir agregar a parte profissional. Eu acho que esse é um ponto também que, se você quiser falar um pouquinho, a gente volta, né, para a nossa temática da noite. Em relação a esse ponto, isso é muito importante de ser destacado, porque ao participar de congressos, eventos, além de estar se viajando, conhecendo os lugares, nossa, nós fomos para o Brasil, eu não sei quantas capitais nós rodamos aqui em congressos, exterior, vários países. Isso abre portas, contatos.
Então, uma amizade aqui e outra ali. Nós, eu, professor Regis, temos várias amizades que são, assim, extremamente valorosas e pesadas. São amizades muito boas. Por exemplo, com o professor Regis, amizades, assim, bem próximas. Trouxe o professor Regis para cá para dar aula na pós-graduação. Lembro diversas passagens em relação à parte da família. A mãe do professor Regis foi conosco para Portugal, para a Itália. Foi uma viagem, assim, extremamente positiva. Demos risada. Esses laços que são feitos, eles não têm preço. E digo mais, falo isso para os meus alunos, falando como vocês, alunos. Vocês estão na melhor fase da vida. Qual é a melhor fase da vida? A graduação. A graduação do curso que vocês estão fazendo. No caso, o direito. É o melhor momento. É hora de conhecer pessoas, paqueras. As histórias para contar são agora. Esse é o melhor momento da vida. Não deixem que a pandemia esfrie essas relações. Não deixe que o conforto de estar à distância, assistindo uma aula online, vocês percam essa fase. As fases que são perdidas na vida, elas lá na frente vão ser obrigatoriamente aproveitadas, só que estarão na hora errada. Então, se unam, estudam. E outro detalhe também que eu falo muito para os meus alunos, né? O aluno, a maior característica do aluno, e eu me coloco nessa situação, o professor Regis também, o aluno ele é imediatista. O que quer dizer que ele é imediatista? O aluno provavelmente não quer estar escutando aqui uma palestra do professor Luiz Pegoraro de Bauru. Não, provavelmente ele queria estar jogando o futebolzinho society dele com a turma, com a namorada, tomando banho, vendo Pantanal, alguma coisa assim. Mas nós temos que nos esforçar. O que eu sempre falo? Todos nós seremos reconhecidos e respeitados lá na frente, na vida, pelo que você sabe, pelo seu conhecimento. Então, por exemplo, eu não vou ser reconhecido lá na frente pela minha beleza, porque eu não sou belo, ou pelo dinheiro que eu tenho, porque eu não ganhei na Mega Sena, não dei golpe do baú. Mas eu sou respeitado, e sou respeitado juridicamente, pelo que eu sei. Então, muitas situações, eu sou mais procurado por advogados que não conseguem resolver problemas que eu chamo de carne de pescoço. Então, estudem. Vocês serão reconhecidos pelos esforços pessoais de cada um de vocês. Então, alguns de trabalho, tributário, verticalizar. Vocês devem pegar a pandemia, esse momento onde o mundo parou, e está fácil cursar as faculdades de um modo geral, está simples fazer as provas. Agora é o momento que vocês devem estudar mais e mais, porque a concorrência é muito grande. Só que em Bauru são 7 faculdades, eu não sei aí. Então é o momento... 12? Olha só. É que nós temos 2. Tá. Mas a concorrência é muito grande, a prova da OAB está aí. Estudem. Ninguém vai tirar de vocês o conhecimento que vocês agregam. Acreditem nisso. Acreditem numa pessoa mais velha e experiente. Tudo que eu tenho, eu devo ao conhecimento que a faculdade me proporcionou. E eu comecei como? Congressos aqui, congressos. Fui galgando degraus. Estamos aqui. É difícil? Não é. Falo por mim. A minha qualidade, o meu adjetivo, eu sou esforçado. Fala não pra mim, eu viro um bicho, eu vou pra cima. Dá um tapa na cara, eu vou pra cima. Então, vocês devem se esforçar. Essa é a única saída que nós vamos ter aí. Acho que você está falando até de um filme que está na Netflix agora, né? Do Adam Sandler. Você é obcecado? Quanto você gosta disso? Bom, meu irmão, muito obrigado aí por essas palavras, é importante, né? Nós temos um quórum bem maior agora, então é importante que eles ouçam, e tenham, né, a dimensão de como isso faz e vai fazer a diferença na carreira deles. Começando então com os nossos alunos, os nossos convidados, gostaria de chamar o nosso aluno do 5º período, César Silva. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Boa noite. Bem você, querido. A pergunta é relacionada ao sistema de pesos e contrapesos aí dos poderes, né? Nós temos aí alguns mecanismos, alguns institutos, né? Como o impeachment, no caso do presidente, como as sessões, as comissões de ética para afastamento dos deputados, dos senadores, né? Mas a gente ainda não é muito claro, no caso do Supremo, ou no caso dos juízes de maneira geral,
algumas mecanismos que podem impedir, às vezes, um pouco do exagero que eles podem tomar, né? Eles acabam tendo muita liberdade, e como muitas vezes o Supremo é o defensor da Constituição e a palavra final, eles têm um certo poder exagerado, talvez. Tem essa função de defender a Constituição e ser a palavra final, e decisão judicial, ela se cumpre, não se discute, tem esse axioma, né? Em função disso, muitas vezes acaba havendo exageros e o ativismo judicial em cima disso. E tem se falado ultimamente de impeachment de ministro e tal. Eu não sei se tem um embasamento isso, mas além do próprio backlash, que é uma forma de um peso também, mas às vezes é um peso, uma contramedida que demora muito, né? Porque vai vir às vezes anos depois, no caso do exemplo que o senhor deu, né? Ou às vezes até a sociedade se organizar e dar uma resposta, ela pode vir numa proporção desmedida ou pode demorar um pouco para vir, né? Então, existe algum mecanismo, alguma peso e contrapeso mais eficaz para muitas vezes limitar ou cercear um pouco esse ativismo ou, de certa forma, limitar um pouco isso ou colocar uma certa barreira, porque já que no nosso sistema não existe um mandato, né, para o juiz, como há no sistema judiciário americano, onde ele tem que ser votado, ele tem que prestar conta para o condado ou para... Ele tem, de certa forma, eleitores, né? O juiz, o promotor lá nos Estados Unidos, ele tem que prestar conta da sua administração e não é vitalício o cargo, então ele acaba tendo que ser eleito também, né? Como aqui não há o cargo é vitalício, e quando ele faz alguma coisa errada, muitas vezes ele é aposentado e ele acaba sendo beneficiado, né? Ele faz coisas erradas e ele é aposentado e ganha um salário integral, né? Então, não existe muitos mecanismos para corrigir eventuais falhas ou exageros dos magistrados, né? O senhor vê alguma maneira de contornar isso, ou de colocar pesos e contrapesos também para os exageros do Poder Judiciário? É Moisés seu nome? Perdão. É César. César. César, obrigado pela indagação, pela colocação. Muito bem raciocinado, fundamentado o seu raciocínio. A princípio, a separação de poderes está na indicação do Supremo, do ministro. O Executivo indica e o Legislativo aprova. De novo, o que nós estamos falando? Legislativo e Executivo fracos. Então, veja só, há separação para se indicar aquele que está lá em cima. Bom, então a separação de poderes está aqui dentro, freios e contrapesos, checks and balances. Agora, como que eu posso controlar? De novo, existem mecanismos para o Senado Federal poder, e não, na verdade, não se tem coragem. Me parece que essa que seria a palavra. O Senado não tem coragem, o presidente do Senado, em pautar e colocar isso em discussão. E também me parece que se isso ocorresse, não seria saída. Me parece que se isso ocorrer, seria mais traumático. Então, não me parece essa a saída. Tá? Eu acho que nós temos que solucionar onde está o defeito no legislativo e no executivo. Não estou querendo justificar que o judiciário possa fazer isso. Tem pontos positivos, minoria. Então, esse excesso não se justifica. Essa posição contra-majoritária tem que ser olhada com muita parcimônia. Mas eu acho que, como você está querendo dar a entender, e se discute atualmente, entre aspas, caçar o ministro do Supremo, isso poderá trazer ainda mais consequências negativas. Porque aí sim se estará discutindo força. E isso não me parece adequado. Tá? Então, talvez a composição do ministro do STF, talvez com um mandato 10 anos para cada ministro, possa ser, e a efetividade na sabatina da indicação do chefe do executivo. Então, penso dessa forma, mas não tem uma receita de bolo, não consigo falar, olha, assim ou assado. É extremamente polêmico, e a nossa democracia, ela não é centenária como a americana, quiçá a inglesa, mas está se mostrando, me parece, eu quero crer, como eu disse, que ela está se saindo bem. Essa corda não rompeu, poderia estar rompida. Meu receio é o último domingo de outubro, o que vai acontecer. Ali é o ponto onde a nossa democracia vai se mostrar e se posicionar. Tá? Até agora, me parece que está agindo bem a democracia. Obrigado, Luiz. Obrigado, César.
Ana Rita. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, Ana Rita. Então, no começo da palestra, o senhor citou o caso do aborto, né? E a Isso. gente viu que a primeira turma lá do STF alegou que até o terceiro mês não é crime mais porque não é equiparado ao aborto. O senhor acha que isso daí pode colaborar para que uma próxima Constituição Federal venha a se tornar algo não mais ilícito? O aborto, você diz, Ana Cristina? Ana Rita, perdão. Isso. Bom, vamos lá. Isso é questão de interpretação constitucional. O posicionamento que o Supremo tem hoje envolvendo pesquisas com células-tronco e o aborto anencefálico é ausência ou não de atividade cerebral. Então, pelo menos ele trouxe um critério objetivo para poder falar sim ou não. Agora, isso é uma questão extremamente controvertida porque está envolvendo religião, moral e a liberdade das mulheres. Então, muitos falam e defendem a liberdade feminina, e eu não posso contrariar isso, ela ter ou não. Outros falam na religião que, olha, não é justo nós tirarmos a vida, isso porque a nossa Constituição garante o direito à vida desde a concepção. Nós sabemos disso, a concepção já está se assegurando. Mas, de um outro lado, Ana Rita, a nossa Constituição Federal, ela não proíbe a morte, a pena de morte. Excepcionalmente, existe pena de morte no Brasil. Em caso de guerra externa declarada, mediante fuzilamento, o Código Penal Militar, lá no artigo 57, prevê. Então, há previsão de pena de morte no Brasil. E ainda assim, se assim não fosse, o próprio aborto legal, lá no Código Penal, seria inconstitucional. Então, na medida que evoluem-se as sociedades, nós temos situações que, de acordo com a nossa sociedade. Então, por exemplo, união homoafetiva. Nós não falávamos isso há 30 anos atrás. Hoje é uma realidade. Vamos fazer uma comparação. Copa do Mundo. Vamos lá para Dubai. Lá tem uma regra. A bandeira LGBT é penalizado. O cara vai preso. Vejam, é cultura. Então, não podemos comparar uma cultura com outra. Nós estamos em evolução. Eu duvido que a Constituição brasileira, um dia, como você questionou, vai admitir expressamente o aborto. Isso vai ser feito de uma forma paulatina e interpretada extensivamente pelo Supremo, porque o Legislativo poderia pôr uma lei regulamentando e apontando. Isso ele não o faz. Então, são situações onde o Legislativo não quer entrar. Vou dar um outro exemplo. Artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal. O que está no 37.7? Direito de greve do servidor público. Então, o que fala o artigo 37? É assegurado o direito de greve nos termos de lei. Até hoje, o Legislativo não regulamentou. Por quê? Medo. Medo. São temas espinhosos que ele não quer enfrentar. Porque se ele enfrentar, ele não vai ser mais eleito. No Congresso Nacional, existem as bancadas. Bancada ruralista, da igreja, isso, aquilo. Então, nós precisamos mexer na estrutura do legislativo. Isso é o que eu acho. Não estou falando que a culpa do Supremo, esse ativismo, é só do legislativo. Não é. Mas me parece a principal, Ana Rita. Muito obrigada, viu? Boa noite. Obrigado por você pela pergunta. Obrigado, Ana. Obrigado, Pegoraro. Na sequência, Moisés. Boa noite, professor. Boa noite, doutor Luiz. Tudo bem? Boa noite. Minha pergunta vem, conforme o professor citou no começo, quando trata-se do tema ativismo judiciário, nós temos relacionado nas diversas esferas do direito, né? E quando nós trouxemos, por exemplo, que a doutora Letícia trouxe a respeito da dificuldade, né, de uma lei que veio em 2010 na esfera civil sobre o artigo 6, inciso 5º da Lei 12.318 de 2010, na determinação da guarda compartilhada ou da inversão, né, nós temos que os magistrados, eles têm uma dificuldade em decidir
uma coisa que vai justamente com a dignidade humana, né? E dentro desse pensamento, abre uma brecha para que suba, então, decisões de ações diretas de inconstitucionalidades, emendas constitucionais, cada vez essas que sobem, né? Isso ainda quando o defensor ou advogado não favorável com o seu requerimento na petição, ele sobe para o STF, também abrindo um parênteses aí, que o professor falou, no acesso ao Supremo, né? O senhor enxerga esse ativismo e essa dificuldade do juiz, tanto de primeira instância e tanto do advogado de conseguir uma decisão em primeiro grau, se esse ativismo é uma ponte do que nós mudaríamos do direito do civil law para o common law, gradativamente. Obrigado, Moisés, pela colocação. Nós temos que fazer uma distinção, Moisés, primeira instância. O magistrado em primeira instância, ele não tem essa atribuição ativista. Porque se ele assim o fizer, ou seja, se o magistrado na primeira instância ele descumpre uma lei, ou se ele ofende a Constituição, essa decisão ela é passível de recurso ao Tribunal de Justiça, ao TRF ou ao TRT. Então, onde nós vamos encontrar essas posições? Nos tribunais superiores, em especial no Supremo. Por quê? Porque o Supremo, como guardião da Constituição, ele vem a interpretar e tentar, olha, pensando de uma forma bem garantista, Moisés, pensando bem sob uma ótica mais garantista. Então, essa atuação do Supremo, ela é um importante elemento no desenvolvimento dos direitos fundamentais no Brasil. Então, nós não podemos ignorar. Então, essa função contra-majoritária, e o Supremo é quem faz. Então, não é necessariamente o magistrado aqui. Agora, muitas vezes o magistrado, a vaga na escola, a matrícula, a internação no hospital, isso é em primeira instância. Isso são políticas públicas que o Poder Judiciário é chamado e o faz bem. Só que, olha só que eu lhe retorno a pergunta, Moisés. Será que essas decisões, vamos imaginar, matrículas em escola, internação, essas decisões têm favorecido a solução do problema? Não soluciona. Isso não soluciona. O juiz, ao dar uma liminar de internação, olha, construa mais presídios. Por que nós não vamos discutir a diminuição das penas? Por que nós não vamos discutir a descriminalização? Outros institutos. Então, muitas vezes, em primeira instância, quando o magistrado é chamado, e ele o faz e deve fazer dessas formas ativas, precisa discutir se essa decisão, ou essas milhares de decisões nesse sentido que são tomadas há anos, mudaram alguma coisa? Olha de novo, tem política pública do Poder Executivo para a educação? Tem política pública do Estado para a saúde? Tem política pública com a segurança pública? De que adianta o magistrado? Olha, preciso internar, preciso de uma vaga de UTI lá no hospital estadual, no hospital de base. Não adianta. Vai dar a liminar, mas não muda nada. Você está entendendo, Moisés, onde eu quero chegar? Então, o problema tem que separar a primeira instância do Supremo. Essa situação que ela é muito complexa. Certo. Obrigado, doutor. Imagina, Moisés. Obrigado, Moisés, pela intervenção. Obrigado, Pegoraro. Na sequência, Roberval. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Professor, eu gostaria de perguntar, pegando o gancho do senhor, da pergunta do senhor, de trocar, e ele responder, trocar de 10 anos, pouco tempo e tal, será que aquela sabatina que é feita no Senado, onde não seria mais justa se fosse feita por um colegiado de juízes já concursados, para que respondesse que nem quando você vai fazer um concurso tem a prova oral? Não seria mais justo para saber se a pessoa tem mesmo a capacidade de exercer a função? Roberval, obrigado pela colocação. Existe uma corrente, uma posição que eles estão sugerindo. Qual que é a sugestão? Há uma lista tríplice indicada pelo próprio Poder Judiciário ao Presidente da República.
Então, uma das soluções apresentadas ou discutidas é exatamente o que você está me falando. Então, o próprio judiciário, ele vai fazer uma lista, encaminhar essa lista ao presidente da República, presumindo aqueles que estão na lista, eles, teoricamente, são aptos. Mas, Roberval, eu garanto a você, todos os 11 ministros que estão lá são muito competentes e hábeis. Eles são. O problema não está na competência. Então, por exemplo, como o ministro Joaquim Barbosa, o professor Regis lembrou, ele foi uma indicação do Lula e quando ele para ser indicado e aceito, ele vestiu a camisa vermelha, nada contra nem a favor. Quando ele lá chegou, ele colocou a beca preta dele e ele se desvencilhou. Ele foi um excelente ministro imparcial. Mas essa saída, ainda assim, tem política por trás, Roberval. Quando se tem indicações, eu vou pegar em primeira instância, uma indicação para o 5º Constitucional no Tribunal de Justiça, no TRF, no TRT. A política é por trás. Então, o indicado, conversa aqui, conversa ali, isso é da essência. Nós não temos como escapar disso, viu, Roberval? Mas há uma proposta e eu vejo como válida esse raciocínio. Então, o próprio judiciário avalizando X nomes, alguns nomes, que teriam esse conhecimento jurídico diferenciado. Eu concordo com esse raciocínio, sim, Roberval. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Roberval, pela intervenção. Obrigado. Rogério, o senhor é o próximo na sequência. Doutor Luiz, boa noite. Um prazer estar aqui. Rogério. Já pegando o gancho aí do querido colega Roberval, eu queria polemizar um pouquinho. É que a nossa Constituição prevê que a prisão, né, se dá pelo trânsito julgado. Porém, em 2016, houve uma admissibilidade da prisão em segunda instância e logo depois se negou. Será que essa decisão não deu ao Supremo uma impressão de poder exacerbado? Né? Será que este fato de ir contra, né, o que reza a nossa Constituição não contaminou um pouco assim, o comportamento dos magistrados? Vamos lá. Rogério, volante eterno do Corinthians, um belo volante, saudade do Rogério. Mas vamos lá. Ô, Rogério, permita-me aqui, nós temos que partir do raciocínio do artigo 5º da Constituição 57, o princípio da presunção de inocência. O que diz o artigo 5º, 57 da Constituição? Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas repara o que diz a letra do inciso 57. Ninguém será considerado culpado. Esse ponto principal acaba trazendo como reflexo a proibição de lançar o nome do acusado no rol dos culpados. Um ponto bastante discutido no direito penal. Mas aonde está a discussão? Me permita ali nesse raciocínio. É o artigo 283 do CPP. O artigo 283 do Código de Processo Penal é que foi questionado ao Supremo algumas vezes. Então, o Supremo já mudou de posição algumas vezes. Então, quais posições o Supremo já passou? Quais posições? Antes de outubro de 2016, como eu disse, o Supremo não admitia. O que aconteceu após 5 de outubro de 2016? Nas ações declaratórias de consolidade, o Supremo interpretou que era possível a prisão, que não ofendia a Constituição Federal. Então, me permita aqui até ser um pouco mais prolixo aqui, dentre os ministros que falaram favoravelmente à prisão em segunda instância, o Barroso, por exemplo, um dos fundamentos dele é para garantir a efetividade do direito penal. Outro argumento do Barroso, que ele defendia bastante, é a seletividade do sistema penal. Como assim seletividade? Quem tem bons advogados consegue postergar o trânsito em julgado e não vai para a cadeia. Então, pelo Barroso, isso seria um incentivo a bons advogados para postergar. Traria o quê? Seletividade no direito penal, descrédito da sociedade em relação ao sistema de justiça. Repare só, Theory, por exemplo, falecido Theory,
falava que, na verdade, o duplo grau de jurisdição, ele acaba quando julga-se em segunda instância. Não se discute mais, e o Fux também fala isso. Com a segunda instância, com a decisão no tribunal, os fatos e provas não são reanalisados. Acabou. E tem mecanismos como o habeas corpus para que sejam questionadas aquela eventual prisão, se ela foi ou não abusiva. Então, existem vários... Eu gosto muito de um argumento do Gilmar Mendes, que ele mudou, inclusive, a posição dele. O que o Gilmar Mendes defendia? Ele fala que é uma progressiva diluição da presunção de inocência. Olha só, no inquérito policial, eu tenho investigado. Depois, alguém é denunciado. Denunciado. Está diluindo, uma progressão nessa diluição. Depois, eu tenho um condenado. Então, vejam só, eu tenho uma situação possível para a condenação. Mas isso mudou em 2019. Gilmar Mendes, o Toffoli, a Rosa Weber, esses três, a Rosa sempre ficou em cima do muro, tá? Ela foi a que mudou também, junto com o Gilmar Mendes, junto com o Celso de Mello, Lewandowski e o Marco Aurélio. Eles todos migraram o raciocínio. Isso é uma questão que se muda muito. Veja só, Rogério, se o legislativo aprovar uma lei, uma alteração no 283 do Código de Processo Penal, está resolvido o problema. Por que eles não o fazem? Então, veja só, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o 283. Uma alteração bem mequetrefe. Por que não fala pode ou não pode? Acabou o problema. O que acontece? Parece que o Legislativo faz de propósito. O Supremo se ferra aí. Tá entendendo? Não estou justificando o Supremo, não. Não estou justificando. Mas eu também preciso ver um outro lado. Beleza? Até o que o senhor falou aí, o que me chamou muita atenção foi o voto da Rosa Weber. E até então, eu não me interessava muito por direito, assim, profundamente. Mas quando eu vi o voto dela, eu fiquei chocado, porque ela falou, desta vez admito, mas quando retornar, você contra. Ela já... A Rosa Weber, uma das características dela é ficar em cima do muro. Ela fica na primeira votação, por onde está o vento? Ela mudou, pressionada, agora ela se posicionou. Ela foi uma indicação também lá atrás do PT, sem embargos nenhum, é a regra do jogo. O Lula indicou 7, nenhum problema quanto a isso. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Rogério. Vai, Corinthians. Obrigado, Rogério, pela intervenção. Bom, as mãozinhas estão, né, abaixadas, então eu acredito que não há mais intervenções. Meu querido amigo Luiz, espero que a próxima visita não demore tanto, né? Afinal de contas, 2 anos e meio aí para a gente poder te trazer aqui para a faculdade foi um tempo demasiadamente longo. Cara, é uma alegria, assim, muito grande, tá, ter você aqui comigo. Enquanto, né, coordenador, hoje estou coordenador aqui, mas foi uma experiência muito rica, muito, muito gratificante. Mais uma vez, deixo aí os meus cumprimentos e abraços a todos da IT, a quem tem aí um imenso carinho, tá bom? Bom, meu irmão, na sequência, ainda não vou deixar você dar as palavras finais, ainda não, fica tranquilo. Eu só queria chamar a atenção aqui para o pessoal de um amigo nosso, um amigo também de Comped, que é a nossa sequência aqui da Semana Jurídica, e só reforçar o convite para todos que estão conosco, né? Amanhã, tá? Nós teremos, então, a palestra do nosso doutor Rogério Piscino, que vai falar sobre semidemocracia no constitucionalismo brasileiro. Lembrando que essa palestra também será virtual pela plataforma Teams. Meu irmão, eu queria pedir então para você agora a gentileza da gente tirar uma foto com os nossos alunos, quem puder abrir a câmera. Me permita só, enquanto vão abrindo a câmera, amanhã a palestra com o Rogério Piscino. O Rogério fez pós-doutorado comigo em Coimbra, um amigo, deu aula comigo em Botucatu, na IT, é uma pessoa que fala fácil, tem que segurar ele para falar. Amanhã será um bom dia para vocês aí com as palestras, viu? E aproveitando também, antes da nossa foto, eu que quero aqui agradecer ao honroso convite da Unopar Itajubá, via o meu dileto amigo Regis, gosto bastante
do professor Regis, aprendemos ali a ter uma boa e saudável convivência, trocamos artigos, amizade. Conte comigo aqui em Bauru, conte com a IT. Foi uma satisfação fazer parte desse momento, 2 anos e meio de curso e da sua coordenação. Muito obrigado, viu, Regis, e todos aqui que nos acompanham online. Sintam-se abraçados. Vamos tirar uma foto? Vamos lá. Então, quem puder aí, vamos abrir a câmera, vamos dar os respectivos prints, né? Não só eu, mas vocês que estão em casa também. Vamos aproveitar para registrar esse momento. Perfeito? Podemos, pessoal? Aí, bom, show, show. Meu irmão, eu passo por uma outra etapa agora, que é referente acho que eu vou até te sugar um pouquinho, sim. Como nós somos autores de obras, né? Agora é o momento que eu faço sorteio de livros para os nossos alunos, justamente para estimular a leitura com eles, e já vou aí cobrar algum, porque eles estavam falando da sua biblioteca, e não tem como não olhar a sua biblioteca, e eu já bato o olho no canotilho, né? Aqui eu vou ficar de olho no canotilho que está aí atrás de você. Essa obra é sensacional. Então, eu vou fazer sorteio de livros aqui e já vou sortear uma do Pegoraro também. Quero nem saber, depois você me manda esse livro. Beleza? Fechou? Fechou, então. Meu irmão, eu sei que é corrido, então pode ficar à vontade para esse último momento agora, se você quiser descansar. Faço Pode ficar questão em de paz. acompanhar. Então, perfeito, então. Laís, você nos ouve? Sim, professor, estou aqui. Perfeito. Todos assinaram a lista virtual para participar do sorteio? Sim. Sim. Espera um minutinho. Espera um minutinho. Inclusive, professor Regis, eu demorei um pouquinho para entrar porque o sistema não reconhecia nem meu e-mail, nem meu CPF. Estranho. Acontece. Eu acho que agora foi. Pronto, da minha parte, aqui. Vamos lá, então. Podem ser os 3, se estiverem presentes, Laís. Número 4. Uhum. Irene. Irene, você nos ouve? Sim, Regis, escuto sim. Perfeito. Então, você acaba de ganhar um dos nossos livros. Se você tiver paciência para esperar, vai ser a do professor Pegoraro. A gente espera ele mandar. Espero sim, Regis. Perfeito. Muito obrigado. Meus parabéns. Obrigada. 53. Tânia Regina. Tânia? Isso. Não está na sala. Daniel. Daniel. Sim, professor. Tá sortudo, hein, Daniel? Vou falar Um uma coisa pra pouquinho, já é o você, quarto viu? livro. Olha só. Meus parabéns, viu, meu querido? Valeu. Bom, pessoal, é isso. Pegoraro, irmão, obrigado mais uma vez. Beijão nos meninos aí. Um bom descanso, um merecido descanso para você aí, para a esposa também. Fica com Deus, um grande abraço. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Amanhã nos encontramos novamente e declaro encerrado, então, a nossa segunda noite da nossa terceira semana jurídica. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Pegoraro. parabéns. Valeu. Valeu, meu irmão. Até mais, tchau, tchau. Até mais ver, professor. Até mais.